Oi, turma! Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula do dia. E agora na disciplina de História. Vocês vão pegar o livro de vocês que vai estar dando continuidade. Vocês lembram daquela atividade que vocês fizeram na semana passada sobre fontes históricas, né? Que vocês recebiam alguns vídeos, né, de vocês falando de coisas que vocês guardam aí, né, que tem uma história, que futuramente vocês vão lembrar com carinho, né, desses algum objeto que você guarda, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto, tá? Só que nós vamos aprender mais uma coisinha, que são as fontes materiais e as fontes imateriais. Você, professora, o que é isso? Fontes materiais, o que é fontes imateriais? Quando você estava fazendo aquele vídeo, você estava com uma fonte material e uma fonte imaterial, falando para mim. Mas como é que você consegue diferenciar isso? Por exemplo, teve um coleguinha que mostrou uma boneca, né? Uma coleguinha que mostrou uma boneca. Então, aquela boneca, ela é uma fonte material, porque ela tem uma história. E no mesmo instante que você, né, que ela mostrava aquela boneca, ela falava. Então, onde era que estava a lembrança daquela boneca? Na mente. Se aquela boneca sumir, será que acaba a história daquela boneca? Não. A história daquela boneca, caso ela venha sumir, tomara que isso não aconteça, né? Mas se acontecer dela sumir, se perder, alguma coisa assim acontecer com ela, vai ficar a fonte imaterial. O que é? É a lembrança daquela boneca. Embora você não tenha mais ela em suas mãos, mas a história, a lembrança que aquela boneca deixou em você, ficou guardada aqui, ó, na sua mente. Então, são fontes imateriais. Então, você pode muito bem contar a história daquela boneca, mesmo não estando com elas em mãos, né? E sim na sua memória, guardado na sua memória. Então, esse nome que parece ser estranho não é nada mais, nada menos do que uma memória, né? Uma fonte que está guardada aqui, ó, na sua mente, na sua memória, tá certo? Então, e as fontes materiais quais são? São aquelas que você consegue ver, você consegue pegar. Por exemplo, uma foto, né? Uma foto, ela é uma fonte material, porque você consegue pegar, você consegue ver, né? Já a história daquela foto, ela é uma fonte ali imaterial. Por quê? Porque a história contada naquela fonte, você não consegue ver, ela está guardada aqui, ó, na sua mente, você consegue falar. Ela não tem materialidade, ela é imaterial, né? É como você não consegue pegar, você não consegue sentir, você consegue lembrar, certo? Então, as fontes materiais e fontes imateriais é isso. Olha só, gente, quando eu era criança, eu estudava numa cadeira, né, na escola, igual essa daqui, ó, que hoje a de vocês é de ferro, né, de plástico, algumas partes de plástico, é bem diferente da época que eu estudava. Então, hoje eu não vejo mais essas cadeiras, mas eu consigo lembrar. Por quê? Porque essa fonte histórica está aqui, ó, guardada na minha memória como uma fonte imaterial, entendeu? Então, eu não vejo mais essas cadeiras, essas mesas, né, nas escolas. E sim, eu consigo ver aonde? Na minha lembrança, né? Aqui, ó, por exemplo, esses livros aqui antigos, né, também que trazem histórias, então são fontes materiais, né? Aqui tem uma curiosidade, ó. Você sabia a técnica de confecção de bonecas Ritichoco do povo Carajá é uma fonte histórica imaterial porque o método é transmitido de geração a geração para as mulheres da comunidade. As bonecas são feitas em 5 etapas: extração do barro, preparação do barro, modelagem das figuras e queima e pintura. Então aqui, essa tradição aqui, ela é uma fonte imaterial, por quê? Porque não existe
nada de concreto ensinando como é que aquelas bonecas são feitas. Então, o que que acontece? As índias, né, mais antigas, ela conta a história que está onde? Guardada aqui, ó, na mente delas, né, na memória dela. Ela conta a história de como essas bonecas elas eram confeccionadas para as índias mais novas, né? Então, elas não têm um manual de instrução dizendo o passo a passo de como é a confecção daquelas bonecas. E sim, elas têm quem? As índias mais antigas, né? Elas contam para as índias mais novas como que essas bonecas eram feitas. Então, aqui é mais um exemplo de fonte imaterial, né? Por quê? Porque a história de confecção dessas bonecas, elas são contadas. Então, você não encontra nenhum manual escrito dessa confecção, de como fazer essa boneca, não. Mas sim na fala, na oratória, né? No momento que essas índias mais antigas contam para as mais novas. E as mais novas tem que ficar o quê? Ó, atenta, porque não tem nenhum papel lá para elas ler, não, né? Então, isso aqui a gente está vendo exemplos, né, de fontes imateriais, tá certo? Vocês mostraram para mim uma fonte material. Quem mostrou a boneca, quem mostrou o animalzinho, né, a pelúcia, né? O outro coleguinha que mostrou as roupinhas quando ele era bebê. Então ali são fontes materiais, porque ele consegue ver, ele consegue pegar. Mas na hora que ele conta, né, ele está também falando de uma fonte histórica imaterial. Porque quando ele está falando, eu não estou vendo aquilo, né? Eu estou ouvindo. E no momento que aquelas roupinhas deixarem de existir, assim ele ainda vai continuar contando. Por quê? Porque a história daquelas roupinhas, a história daquelas bonecas estão aqui, ó, guardado também na memória de vocês. Ou seja, nas fontes imateriais. Tá joia? Então aqui tem uma atividade de fazer. Olha só. Marque nas imagens o tipo de fonte de acordo com a legenda. Então a gente tem, você vai colocar um M se for uma fonte material, ou seja, aquela que você consegue ver, que você consegue pegar. E fonte imaterial, tá? Você vai colocar a letra I, tá? Então olha só, qual é que você vai colocar? Festa do Divino, município de São Luís do Paraitinga, estado de São Paulo. Então, o que você acha? Que essa história, essa fonte histórica aqui, ela é contada de forma material ou forma imaterial? Aqui, ó, a festa do Maracatu, né? É uma fonte material, é uma fonte imaterial. Esses bonecos de cerâmica que você consegue pegar, que você consegue ver também, essa história aqui é uma fonte material ou é uma fonte imaterial? Só para vocês terem, assim, esclarecer mais a dúvida de vocês, caso vocês tenham. Por exemplo, ó, essa primeira história aqui, né, essa fonte histórica aqui, que é a festa do Divino. E essa outra aqui, esses bonecos feitos de cerâmica, né? Imagina, quando passar essa festa aqui, vai todo mundo embora, não é? Acaba isso aqui e tudo. Mas as pessoas que assistiram, o que elas viram, o que elas vão contar, né? Então, elas vão falar da história disso aqui através de quê? Elas precisam de algum objeto para falar ou na memória dela elas vão contar a história do que é a festa do Divino, né? Então, vocês vão observar que essas fontes, nesse caso aqui, ela é uma fonte que é contada, né? Então, essas fontes contadas, você já começa a associar a uma fonte histórica imaterial, né? E aqui, ó, por exemplo, esses desenhos antigos aqui, que são pinturas rupestres, né? São mensagens deixadas pelos as pessoas mais antigos, né? As pessoas que estavam antes da gente, né? Então, tem aqui, ó, detalhe de pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara.
município de São Raimundo Nonato, estado do Piauí. Então, o que vocês acham? Que tipo de fonte é essa? É uma fonte que eu não estou vendo, mas eu estou sabendo o que é, ou uma fonte que eu vejo, que eu percebo, e aí ela está ali? Então, você vai classificar, você vai dizer se você vai escrever o M, se for material, e ou o I, se for imaterial, tá? Na 5 fala assim, ó, você conhece alguma tradição de sua comunidade que possa ser considerada uma fonte histórica imaterial? Eu acho que vocês vão saber dizer. Por exemplo, existe um evento que acontece aqui na cidade que depois que passa aquele evento, você não vê mais nada lá. Acaba, mas a história fica, né? A lembrança fica. Que acontece todo mês de julho, quando vocês estão de férias, né? Vocês vão para lá, vocês vão brincar no parquinho, vocês vão ver os shows, né? O desfile da rainha. Eu tô dando dica, hein? Então, o que vocês acham? Que essa tradição, ela é uma tradição de uma fonte material ou se ela é uma fonte imaterial? Você observa, ó, por exemplo, hoje nós estamos no mês de abril. Se você for lá onde tem o espaço onde acontece essa festa, você vai ver que lá não tem nada relacionado à festa, né? Então, ela acontece lá, mas ela fica esquecida? Não. Se vier uma pessoa visitar a sua cidade, como eu, por exemplo, já fiz, né? Às vezes vem algum amigo meu visitar a cidade e a gente passar por ali, aí o que eu vou dizer? Ah, é aqui que acontece, né? Por exemplo, a festa da cidade, né? Em comemoração a alguma coisa da cidade. Então, ali, né, é o espaço onde acontece isso. Mas poderia ser em qualquer outro lugar, né? Poderia ser em qualquer outro lugar, mas a memória daquele momento está guardada aqui, ó, nas nossas mentes, na tradição, a comunidade sabe disso, né? Então, as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas que estão há mais tempo morando aqui na cidade, vai contar direitinho, ó, o que acontece aqui nesse espaço no mês de julho? A pessoa vai saber dizer. Por quê? Porque essa lembrança está guardada aqui, ó, na memória. Por isso que ela é uma fonte material, né? Então, deu para você conseguir entender isso aí? Né? O que é uma fonte material, o que é uma fonte imaterial? Eu vou saber se você responder a atividade certinho, tá? E se você quiser falar para mim o que você entendeu, você pode falar, tá joia? Então, a gente conclui aqui a nossa atividade de história, tá? E até amanhã estarei continuando as atividades com vocês, tá? Façam essas atividades de hoje e tenha um excelente dia, tá bom? Até mais. Beijinhos.